Uma boa noite. Nós estamos apresentando um texto que discute a possibilidade de extinção da dedutibilidade das bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, do que se convencionou chamar de despesa financeira decorrente da apuração da remuneração do capital próprio por aquelas empresas que calculam obrigatoriamente ou por opção seu imposto de renda e a sua contribuição social sobre o lucro com base na metodologia do lucro real. Essa possibilidade legal de dedutibilidade, ela foi criada pelo artigo 9º da Lei 9.240 de 1995. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou essa lei, cujo ministro da Fazenda era o senhor Pedro Parente. Essa possibilidade legal de dedutibilidade da remuneração do capital próprio, despesas financeiras, decorreu da extinção da sistemática de correção monetária das demonstrações contábeis, pois aquelas empresas que apuravam um saldo devedor de correção monetária, exatamente empresas que tinham um patrimônio líquido, capital próprio superior ao então chamado ativo permanente, composto por investimento imobilizado diferido, essas empresas, por decorrência da sistemática de correção monetária, apuravam o que se chamava saldo devedor de correção monetária dedutível das bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Ora, com a extinção dessa correção monetária pelo artigo 4º da Lei 9.240/95, que eu chamo uma relação umbilical, a extinção da correção monetária da demonstração financeira e a criação da dedutibilidade das despesas financeiras da remuneração do capital próprio, ensejou exatamente essa dedutibilidade, ou seja, extingue-se a correção monetária das demonstrações contábeis, consequentemente, as empresas que apuram saldo devedor de correção monetária não poderão mais deduzir, porque não há correção monetária, todavia, poderão deduzir uma despesa financeira do que se convencionou chamar a partir daí pela remuneração do capital próprio, que não existia até então no Brasil. E não se tem notícia de ser usual no mundo. Bom, o governo atual, o governo Lula, através do ministro da Fazenda, professor doutor Fernando Haddad, o governo Lula percebeu que a economia tributária de algumas empresas, aproveitando o permissivo legal, artigo 9º da Lei 9.240, a economia tributária era grande, continua sendo grande, porque a lei ainda está em vigor, o artigo 9º. Embora tenha essa proposta de alteração dessa lei, de extinção dessa dedutibilidade. A economia é grande, atingindo até trimestralmente algumas empresas, economias superiores a 8 bilhões. E no conjunto, conforme a matéria do jornal Valor Econômico, embora não se separe o que seja dividendo, distribuição de lucro, de remuneração do capital próprio,
supera as centenas de bilhões de reais. Mas por que essa economia? Por uma coisa muito simples. Olha, nós temos duas formas de remunerar o capital. As empresas têm duas formas de remunerar o capital dos seus sócios. Estou falando empresas, grandes empresas, empresas que apuram por dinheiro com base no lucro real, ou aquelas que preferem, que optam por essa apuração, embora não estejam obrigadas. Essas empresas, como todas as demais, têm duas formas de remunerar o capital dos sócios. Uma, através da distribuição de lucro. E a outra seria através dessa chamada remuneração do capital próprio, podendo haver acumulatividade. Por que as empresas algumas empresas estão preferindo remunerar os seus sócios com a chamada remuneração do capital próprio e não necessariamente através da distribuição de lucro, embora tenhamos empresas que utilizem essas duas possibilidades, obviamente dando preferência para a remuneração via remuneração do capital próprio, ao invés de distribuição de lucro. Porque na distribuição de lucro, essa distribuição ocorre depois da apuração do lucro líquido, do lucro contábil. Logo, não há o que deduzir. Na remuneração do capital próprio, a despesa financeira calculada com base numa variação pro rata dia com base na taxa de juros de longo prazo, TJLP, ela é calculada antes da apuração do lucro líquido. Logo, ela é dedutível desse lucro líquido para efeito de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Essa é a razão pela qual está sendo preferida essa forma de remuneração. Esse assunto eu discuti muito em sala de aula com os alunos, enquanto professor da UFMA, até 30 de abril do ano passado, 2022, 30 de abril de 2022, aposentei nessa data. Eu discuti muito com os alunos e alunas de contabilidade, avançada 1, contabilidade, avançada 2 de contabilidade tributária, especialmente de contabilidade tributária. Embora, para se entender isso, seria interessante que se concebesse um mínimo de contabilidade, pelo menos a contabilidade básica. Né? É um assunto complexo, muito complexo, que exige um conhecimento técnico bom, razoável, mas que nós estamos levando à discussão até para demonstrar nosso entendimento de que essa postulação do governo atual é justa. Não que haja ilegalidade no procedimento, não. As empresas que optam por essa dedutibilidade da remuneração do capital próprio estão seguindo um dispositivo legal já citado. Artigo 9º da Lei 9.240/95. Estão fazendo economia tributária? Provavelmente sim. Estão fazendo planejamento tributário com foco nesse sentido? Provavelmente sim. Estão fazendo elisão tributária? Sim. Tudo são palavras sinônimas, né? Que fazem parte do jargão do direito tributário e da contabilidade tributária. Bom, é um assunto que eu coloco para discussão e espero que nas redes sociais se possa discutir isso com essa tentativa nossa, permitam-me, de facilitar o entendimento do que está sendo proposto pelo Ministério da Fazenda, tá? No caso, o ministro Fernando Haddad, obviamente, com fundamento em estudos da Receita Federal. Uma boa noite, estamos à disposição para discussões.